Há uma ferida silenciosa que tantas mulheres carregam no peito, a de dar tudo de si e, ainda assim, nunca se sentir verdadeiramente vista. É uma dor que não grita, mas que pesa, dia após dia, como uma pedra amarrada ao coração. Você oferece cuidado, oferece presença, oferece paciência e amor. E, no entanto, o retorno é o silêncio, a indiferença, a sensação de ser transparente. Essa experiência deixa marcas invisíveis, porque não é apenas o esforço que se perde, mas a dignidade de sentir que sua entrega tem sentido. Viktor Frankl dizia que o ser humano não vive apenas de resultados, mas da percepção de sentido em seu esforço. Quando o esforço é ignorado, o vazio se amplia. Não é apenas cansaço físico, é exaustão existencial. A mulher que se doa sem reservas, mas não é reconhecida, passa a se perguntar se a sua vida tem algum peso, se sua dedicação tem algum valor. A ausência de reconhecimento corrói por dentro, porque retira da entrega aquilo que a torna humana, a confirmação de que sua presença importa. Erich Fromm lembrava que o amor não é uma troca comercial. Mas quando damos tudo esperando retorno, acabamos presos à lógica do consumismo afetivo, oferecer como investimento, aguardando que o outro nos retribua com atenção e cuidado. E quando essa resposta não vem, instala-se um desespero mudo. A mulher que já se entregou inteira passa a sentir que talvez não exista nada nela que mereça ser visto. E essa sensação de invisibilidade é uma das dores mais duras de suportar. Há um silêncio que acompanha essa ferida. Não é um silêncio de paz, mas de apagamento. É o silêncio da mulher que cozinha, limpa, acolhe, sustenta, escuta, oferece, e ainda assim permanece como pano de fundo, sem que ninguém a perceba como pessoa inteira. É a dor de ser funcional, mas não ser vista. De ser útil, mas não ser lembrada. De ser necessária, mas nunca ser escolhida por amor. A imagem que melhor traduz essa experiência é a da árvore. Ela oferece sombra nos dias quentes, oferece frutos que nutrem, oferece oxigênio que sustenta a vida. Mas quase nunca é notada. Passa despercebida, como se sua existência fosse óbvia demais para ser lembrada. Só quando é cortada é que todos percebem o vazio que ela deixava. Assim também acontece com a mulher que se doa até o limite. Só sua ausência revela a importância que sua presença sempre teve. A ferida invisível do esforço não reconhecido não é apenas uma questão de falta de gratidão. É um questionamento existencial. É a alma que pergunta: será que aquilo que eu ofereço tem algum valor? Será que a vida me enxerga? Essa é a dor profunda de quem já deu tudo e, mesmo assim, se sente invisível. Uma dor que não pede respostas rápidas, mas pede reconhecimento. Reconhecimento, antes de tudo, de si mesma. Existe uma diferença profunda entre doar-se e anular-se, mas muitas vezes essa linha se torna quase invisível. A entrega em si não é um problema. O gesto de oferecer cuidado, atenção e presença é nobre e humano. O perigo surge quando essa entrega acontece sem limites, quando a mulher começa a apagar sua própria identidade na tentativa de ser aceita, amada ou reconhecida. Nesse ponto, o que antes era expressão de amor se transforma em autoabandono. Viktor Frankl recorda que viver para o outro não significa abdicar de si mesma. Ao contrário, a vida ganha sentido justamente quando a entrega nasce de um lugar de autenticidade, quando se oferece não por medo ou necessidade de validação, mas por liberdade interior. O erro invisível está em acreditar que para ser digna de amor é preciso desaparecer. E quando a identidade se dissolve na doação, instala-se uma espécie de vazio silencioso, um ressentimento escondido por trás do sorriso de quem continua dando, mas já não encontra alegria em dar. Esse ressentimento disfarçado é traiçoeiro. Ele não se manifesta em explosões, mas em um cansaço profundo, em uma exaustão que rouba a vitalidade, em uma sensação constante de não ser suficiente, mesmo tendo dado tudo. Porque a alma sabe quando a entrega perdeu sua verdade. O corpo também sabe, sente-se pesado, tenso, drenado. A vida perde cor quando a doação deixa de ser escolha e se torna obrigação silenciosa. O amor verdadeiro nunca exige que alguém se apague. Amar é um ato de liberdade, e não de servidão. Quando se doa com autenticidade, a energia circula, há troca, há crescimento mútuo. Mas quando se doa anulando a si mesma, instala-se apenas um desequilíbrio que consome. O outro pode até receber, mas quem oferece vai se apagando lentamente, como uma chama que arde para fora enquanto se extingue por dentro. Refletir sobre isso é reconhecer que dar não é errado,
mas dar sem medida, sem limites e sem respeito pela própria essência é um erro que rouba a dignidade. Doar-se de forma verdadeira exige também a coragem de se preservar. Porque só quando a mulher existe inteira é que sua doação pode ser plena. O contrário disso é autoanulação, um gesto que parece amor, mas que na verdade é um silêncio que corrói a alma. Há um detalhe invisível que transforma a forma como somos percebidas, a energia com que nos aproximamos dos outros. Quando a entrega nasce da abundância, ela ilumina. Mas quando nasce da carência, ainda que silenciosa, ela cria uma vibração que distancia. Muitas mulheres que dão tudo de si carregam, sem perceber, um desejo escondido de serem vistas, reconhecidas, escolhidas. E esse desejo, quando não encontra eco, gera um campo de escassez que o outro capta inconscientemente. A neurociência mostra que o cérebro humano tem uma tendência natural a ignorar aquilo que é previsível. Quando alguém se doa sempre, sem pausa, sem variação, torna-se parte do cenário, como um móvel de que se usufrui, mas que já não é notado. O excesso de previsibilidade apaga a percepção de presença. E, paradoxalmente, quanto mais alguém se doa sem limites, mais corre o risco de se tornar invisível. Esse processo não significa que a mulher não tenha valor, mas que sua constância ininterrupta perde força de impacto. O gesto deixa de ser percebido como escolha e passa a ser interpretado como obrigação. É assim que a generosidade se transforma, aos olhos dos outros, em algo quase automático, sem brilho. E é nesse ponto que a dor se instala. A mulher sente que dá tudo, mas não é vista, e não percebe que a raiz desse esquecimento está na ausência de pausas que preservem sua energia de presença. Criar espaços de pausa não é negar amor. É, ao contrário, dar qualidade ao gesto de entrega. Quando existe silêncio entre as notas, a música ganha profundidade. Quando existe descanso entre os movimentos, a dança ganha força. Do mesmo modo, quando existe espaço entre os atos de doação, cada gesto volta a ter significado. A pausa é o que devolve ao dar sua intensidade. O fator silencioso que sabota tantas mulheres é, portanto, a incapacidade de reconhecer o valor das pausas. Porque a presença não se mede apenas pela intensidade do dar, mas pela clareza de que esse dar nasce de uma escolha e não de uma necessidade compulsiva. Quando há espaço, há contraste. E é nesse contraste que a mulher volta a ser vista, não como uma sombra funcional, mas como uma presença viva que pode escolher quando e como oferecer sua luz. Acreditamos, muitas vezes, que quanto mais damos, mais seremos reconhecidas. Parece lógico. Se eu ofereço tudo, se me desgasto até o limite, se me coloco em segundo plano para sustentar os outros, em algum momento alguém perceberá meu valor. Mas a experiência mostra o contrário. Quanto mais nos apagamos em nome da entrega, menos somos vistas. Não é a quantidade de esforço que garante reconhecimento, mas a clareza com que nossa essência transparece em cada gesto. Erich Fromm dizia que amar é um ato de liberdade, e não de servidão. A entrega verdadeira nasce da autenticidade, da presença inteira que não se perde em tentar agradar, mas que se mantém fiel a si mesma. Quando a mulher se confunde com o ato de doar e deixa de lado sua singularidade, o que os outros veem não é mais uma pessoa, mas apenas uma função. Ela passa a ser identificada pelo que faz, e não pelo que é. E essa transformação é cruel, porque transforma a doação em invisibilidade. A revelação contraintuitiva está justamente aí. Não adianta aumentar o volume do dar, se a luz interior permanece apagada. Não importa o quanto se faça, se cada gesto vem acompanhado da renúncia silenciosa da própria identidade. O outro não enxerga, porque não há presença viva, apenas repetição automática de funções. É como olhar para uma vela acesa dentro de um vidro escuro. A chama existe, mas está oculta. O esforço está lá, mas sem clareza, sem transparência. Ser vista, então, não é resultado da intensidade, mas da autenticidade. O reconhecimento surge quando cada gesto carrega não apenas a ação, mas a marca de quem você é. Quando a mulher se doa sem se perder, sua presença é notada porque transmite verdade. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. Não se trata de fazer mais, mas de ser inteira no que faz. E aqui está a chave: quanto mais você se apaga, menos os outros têm condições de enxergá-la. É como se a vida nos dissesse, de forma silenciosa, que não é possível ser lembrada pelo que nunca se mostrou. A invisibilidade não nasce da falta de esforço, mas da falta de clareza do ser. Quando a mulher reaprende a mostrar sua voz, sua cor, sua essência, mesmo em pequenos detalhes,
algo muda no olhar alheio. Não porque ela passou a dar mais, mas porque ela voltou a existir no que dá. A lição é simples e profunda. Ser vista não depende de se sacrificar até a exaustão, mas de permanecer presente em si mesma enquanto se doa. Porque só quando a entrega carrega autenticidade é que ela deixa de ser obrigação e se torna testemunho de vida. E esse testemunho, por mais discreto que seja, não pode passar despercebido. Há uma forma de desaparecimento que não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. É quando a própria mulher acredita que, se não se destacar, se permanecer em silêncio, se esconder atrás da modéstia, será mais aceita, mais amada, mais respeitada. Essa crença, tão sutil, cria uma vida inteira de invisibilidade cultivada. Ela aprende a se calar quando tem algo a dizer, a vestir-se para não chamar atenção, a concordar para não desagradar, a servir sem jamais pedir. Aos poucos, o gesto que nasceu como humildade transforma-se em apagamento. Muitas mulheres carregam essa ideia desde cedo, de que ser vistas é perigoso, de que afirmar-se é sinal de egoísmo, de que ocupar espaço é ameaça. E, assim, cultivam a invisibilidade como se fosse virtude. Mas o efeito é o oposto. A ausência de autoafirmação ensina o outro a não enxergar. Quando não há expressão clara da própria presença, a vida ao redor passa a tratá-la como sombra, como pano de fundo. O risco dessa escolha silenciosa é que, no esforço de não incomodar, a mulher se torna irrelevante até mesmo para quem mais recebe sua dedicação. Essa invisibilidade não acontece de uma vez. Ela se constrói aos poucos, no hábito de dizer tanto faz, de ceder sempre, de evitar o conflito a qualquer custo. É uma existência em que o não nunca é pronunciado, em que as preferências pessoais são esquecidas, em que a cor da alma vai se tornando pálida. Mas essa neutralidade, que parece paz, é na verdade esvaziamento. O preço da aceitação forçada é a perda da própria identidade. Viktor Frankl dizia que a vida exige de nós uma resposta única. Ninguém pode viver em nosso lugar, ninguém pode sentir em nosso lugar, ninguém pode oferecer ao mundo o que fomos chamadas a oferecer. Quando cultivamos a invisibilidade, negamos essa resposta. E a vida, que espera algo singular de cada um, acaba recebendo apenas silêncio. Não é apenas que os outros deixam de nos ver, é que nós mesmas deixamos de existir em nossa inteireza. Romper essa armadilha não significa adotar grandiosidade ou buscar holofotes. Significa introduzir pequenas expressões simbólicas no cotidiano. Escolher uma cor que reflita seu estado interior, afirmar sua opinião em uma conversa, deixar sua marca em um gesto criativo, ainda que discreto. São sinais simples, mas que anunciam ao mundo e a si mesma: eu existo, eu tenho voz, eu tenho lugar. A autenticidade não precisa ser barulhenta para ser real. Basta ser verdadeira. A armadilha da invisibilidade cultivada mostra que não é apenas o olhar do outro que nos apaga, mas a forma como nos colocamos diante da vida. Ao acreditar que humildade é sinônimo de anulação, a mulher perde a chance de ser vista em sua essência. Mas quando começa a se expressar, mesmo em detalhes, ela resgata algo essencial: a dignidade de existir sem pedir desculpas. E, nesse gesto, volta a ocupar o espaço que sempre lhe pertenceu. Imagine uma vela acesa em um quarto escuro. Sua chama ilumina todos os cantos, aquece, guia os passos de quem entra. Mas, à medida que cumpre sua função, a vela se consome. Ela se entrega inteira, até desaparecer. Muitas mulheres vivem exatamente assim, iluminando todos ao redor, mas apagando a si mesmas. Tornam-se fonte de luz, mas não percebem que, no processo, vão se extinguindo. E, quando finalmente se apagam, é tarde demais para perceber que não havia espaço para se nutrir. Essa imagem é poderosa porque traduz uma verdade silenciosa: doar-se não significa desaparecer. A chama da vela só cumpre seu propósito se houver cuidado para que não seja consumida pelo vento, pelo tempo ou pela negligência. Na vida humana, esse cuidado é o ato de também se permitir receber, de também se permitir existir. A espiritualidade prática nos ensina que não há sentido em iluminar o mundo se, no caminho, a própria alma mergulha na escuridão. Doar-se, sem dúvida, é parte essencial do amor. Mas quando a entrega acontece sem consciência, sem limites, o gesto perde seu caráter de generosidade e se transforma em autodestruição. Uma mulher que dá tudo, mas nunca reserva espaço para si, não está apenas oferecendo amor. Está também construindo terreno para sua própria invisibilidade. Aos olhos do outro, sua presença é sentida como constante,
previsível, garantida. E o previsível, muitas vezes, deixa de ser notado. A metáfora da vela nos convida a uma reflexão. Que sentido há em iluminar os outros se a sua própria chama se apaga cedo demais? A verdadeira generosidade não está em desaparecer para sustentar a vida alheia, mas em compartilhar luz enquanto preserva o fogo interior. É preciso aprender que doar não é sinônimo de se extinguir. Pelo contrário, doar de forma plena significa encontrar o equilíbrio entre iluminar e permanecer acesa. Refletir sobre isso não é egoísmo, é responsabilidade. Porque uma vida que se apaga cedo demais deixa apenas o rastro do silêncio, quando poderia ter deixado a memória de uma presença intensa e duradoura. A vela que se consome sozinha nos ensina que é possível iluminar sem desaparecer. E que a luz verdadeira não é aquela que brilha apenas para fora, mas também a que mantém a própria chama viva, em fidelidade ao próprio ser. Ao longo do tempo, muitas mulheres descobriram tarde demais o preço de dar tudo sem jamais serem vistas. Elas acreditavam que o amor seria conquistado pelo excesso de entrega. Acordavam cedo, sustentavam lares, cuidavam de filhos, apoiavam maridos, dedicavam-se aos outros com uma fidelidade sem falhas. Mas, quando olhavam para si mesmas, percebiam um vazio doloroso. Eram notadas apenas pela função que cumpriam, nunca pela pessoa que eram. Há relatos de mulheres que, após anos de dedicação silenciosa, se viram diante da solidão mais amarga. Não era a solidão da casa vazia, mas a solidão de perceber que, mesmo rodeadas de pessoas, estavam invisíveis. Eram lembradas pelo prato de comida, pela roupa lavada, pela escuta constante. Mas não eram reconhecidas por seus sonhos, por seus desejos, por sua singularidade. Essa descoberta as atingia como um choque. Haviam dado tudo, mas a essência permanecia esquecida. A neurociência nos ajuda a compreender esse fenômeno. O cérebro humano necessita da dopamina que vem do reconhecimento, da validação, do retorno afetivo. Quando alguém dá continuamente sem receber nenhum sinal de percepção, o sistema de recompensa se esgota. É nesse ponto que surgem o cansaço crônico, a exaustão emocional, a sensação de estar presente e ausente ao mesmo tempo. É a mente dizendo: você não existe aos olhos do outro, por mais que exista em seu esforço. Essa é a armadilha do excesso de entrega, acreditar que o amor pode ser conquistado pela anulação de si mesma. Mas o resultado é sempre o mesmo, o desaparecimento. A mulher que se apaga em nome do outro, cedo ou tarde, percebe que não apenas deixou de ser vista, mas deixou de se ver. E é nesse instante que surge a revelação transformadora. Parar de dar tudo não é egoísmo, é criar espaço para existir de forma inteira. Há histórias de renascimento que brotam dessa tomada de consciência. Mulheres que, ao perceberem o esgotamento, começaram a se reconstruir, pouco a pouco. Redescobriram prazeres simples, retomaram projetos esquecidos, aprenderam a dizer não. E, surpreendentemente, o mundo ao redor também passou a vê-las de outro modo. Porque, ao se enxergarem de novo, ensinaram os outros a enxergá-las. A verdade é que dar tudo não garante visibilidade. O que garante é a presença autêntica, aquela que nasce de quem se reconhece e se valoriza antes de oferecer. O excesso de entrega pode se transformar em ausência, mas quando há equilíbrio, a doação se torna presença inesquecível. Essa é a lição que tantas mulheres descobriram. Só quando deixaram de ser apenas função, e começaram a ser pessoas inteiras, é que finalmente foram vistas. Depois de atravessar tantas reflexões, fica claro que o maior risco de dar tudo e não ser vista não está apenas na falta de reconhecimento dos outros, mas no esquecimento de si mesma. Viktor Frankl lembrava que a liberdade interior é a última das liberdades humanas, escolher como responder à vida, mesmo quando o mundo não nos enxerga. Essa escolha é decisiva, porque devolve à mulher a consciência de que sua dignidade não depende do olhar alheio, mas da fidelidade à sua própria essência. James Hollis acrescenta que a maturidade é aprender a ser fiel a si mesma, ainda que isso provoque desconforto ou estranhamento nos outros. A vida, em sua profundidade, não pede que sejamos aceitas por todos, mas que sejamos verdadeiras conosco. O peso de nunca ser vista se transforma quando a mulher compreende que não precisa desaparecer para amar, nem se anular para ser aceita. Ao contrário, é justamente sua presença autêntica que dá valor à sua entrega. A cura, portanto, não está em dar menos, como se a solução fosse endurecer o coração. Está em dar de forma consciente, sem abrir mão da própria identidade. Dar com autenticidade é oferecer ao outro algo que nasce de um lugar inteiro, e não de carência.
É doar-se mantendo viva a chama interior, preservando espaço para respirar, para existir, para florescer. O peso de não ser vista se dissolve quando a mulher mesma passa a se enxergar como insubstituível. Porque, no fim, não é o reconhecimento externo que define uma vida, mas o olhar que cada uma aprende a lançar sobre si mesma. Existir plenamente é o maior ato de amor próprio e, paradoxalmente, é também o maior presente que se pode oferecer ao mundo. O poder está em se deixar existir, em afirmar silenciosamente: eu sou, eu tenho valor, eu não preciso desaparecer para iluminar. É nessa fidelidade interior que a mulher descobre a leveza que antes parecia impossível, e transforma o silêncio da invisibilidade em presença que não pode mais ser ignorada. Quero deixar agora uma pergunta para ecoar em você. Em que parte da sua vida você tem dado tudo sem ser verdadeiramente vista? Talvez seja em um relacionamento, em sua família, no trabalho, ou até mesmo na forma como cuida de todos, mas esquece de si mesma. Essa é uma reflexão que merece silêncio e coragem, porque só quando nomeamos onde estamos nos apagando é que podemos começar a reacender nossa própria luz. Compartilhe nos comentários a sua resposta ou uma pequena ação que deseja adotar para começar a se enxergar mais. Ao escrever, você não apenas se compromete consigo mesma, mas também inspira outras mulheres que vivem a mesma dor invisível. Sua palavra pode ser o sopro de esperança que alguém precisa. Se sentiu que este vídeo tocou algo profundo em sua alma, compartilhe-o com alguém que também precise refletir sobre o peso de dar tudo e ainda assim não ser vista. Esse gesto simples pode abrir clareza na vida de outra mulher que ainda não encontrou palavras para sua dor. E, se deseja continuar essa caminhada de reflexão e autenticidade, inscreva-se no canal. Aqui, cultivamos um espaço de silêncio, profundidade e sentido, onde cada mulher pode se sentir acolhida em sua dignidade. Lembre-se, visibilidade não é sobre gritar para ser notada, mas sobre existir com autenticidade. Quando você se permite existir plenamente, o mundo aprende, pouco a pouco, a enxergar quem você sempre foi.